Quando ele faz isso, ele está te amando muito mais do que imagina. Quando um homem ama mais do que imagina, ele não percebe imediatamente que aquilo é amor. Ele sente algo diferente, mais intenso, mais silencioso, mais profundo, mas tenta interpretar como cuidado, apego, responsabilidade ou até preocupação excessiva. Jung explicava que o amor verdadeiro raramente nasce na consciência. Ele começa no inconsciente, onde não existem rótulos claros. Por isso, quando um homem faz certas coisas sem entender porquê, é justamente aí que o amor está atuando com mais força. Ele não diz, eu te amo, mas muda comportamentos. Ele não declara sentimentos, mas passa a te considerar em decisões pequenas, depois nas grandes. Ele não percebe que está amando porque o amor chegou antes da razão. O inconsciente já se envolveu, enquanto a mente ainda tenta encontrar explicações lógicas. Quando ele ama mais do que imagina, ele começa a agir de forma diferente sem perceber. Ele se preocupa com coisas que antes não importavam. Ele se regula emocionalmente perto de você. Ele se contém para não errar, não ferir, não perder. Esse autocontrole não nasce da indiferença, nasce do medo de machucar algo valioso. Jung dizia que aquilo que tem valor psíquico desperta cuidado espontâneo. O homem que ama mais do que imagina não está confuso, ele está sendo transformado. Ele sente algo crescendo por dentro e tenta manter tudo sob controle, porque ainda não entende a dimensão do que está sentindo. Ele age antes de compreender. Ele protege antes de admitir. Ele demonstra antes de saber nomear. E é por isso que muitas mulheres sentem que algo é profundo, mesmo quando ele ainda não reconheceu conscientemente. O amor inconsciente se revela nos detalhes, nas atitudes automáticas, nas reações que ele não planejou. Se fosse pouco, ele agiria com descuido. Se fosse superficial, ele não mudaria nada. Mas quando ele faz isso, esse comportamento que você sente, mas não consegue explicar, é porque o amor já passou do limite da consciência. Fique comigo até o final, porque você vai entender exatamente qual atitude revela que ele está te amando muito mais do que imagina, mesmo sem saber dizer isso em palavras. Quando um homem ama antes de perceber, isso acontece porque o amor nasce no inconsciente muito antes de chegar à consciência. Jung explicava que os processos mais importantes da vida psíquica não começam na razão, mas nas camadas profundas da alma. O homem não decide amar, ele se vê amando. Primeiro, o sentimento se instala, depois a mente tenta explicar. É por isso que ele faz coisas que não entende totalmente. Ele sente cuidado, responsabilidade, proteção, mas ainda não chama isso de amor. Ele sente vínculo antes de saber nomear. O amor inconsciente surge quando a mulher toca partes da psique masculina que estavam adormecidas. Ela ativa a ânima, o lado sensível, afetivo e relacional dele. Esse despertar não acontece de forma lógica. Ele acontece por ressonância emocional. Algo nele reconhece algo em você. E quando isso ocorre, o comportamento muda automaticamente. Ele passa a agir de forma diferente porque o inconsciente já reorganizou prioridades. Ele ama antes de perceber porque admitir o amor exige vulnerabilidade. Para muitos homens, vulnerabilidade significa risco. Então a psique cria um intervalo. Primeiro ele sente, depois ele observa a si mesmo sentindo, e só muito depois ele admite. Durante esse intervalo, o amor se manifesta em atitudes silenciosas. Ele cuida sem perceber, ele protege sem planejar, ele pensa em você antes de pensar em si. Tudo isso acontece antes que a mente aceite que aquilo é amor. Outro ponto junguiano é que o amor inconsciente está ligado à projeção. Ele projeta em você qualidades que dialogam com o que ele busca internamente. Você se torna símbolo de algo maior, pertencimento, sentido, completude emocional.
Ele não percebe isso conscientemente, mas sente falta quando você não está presente. O inconsciente já criou ligação, mesmo que a consciência ainda esteja negando. Além disso, o amor inconsciente surge quando o ego começa a perder centralidade. Ele percebe que não é mais o único foco da própria vida emocional. Você começa a ocupar espaço, e isso é um choque silencioso. O homem ama antes de perceber porque o inconsciente não pede autorização ao ego. Ele apenas age. Por isso, quando um homem faz certas coisas sem entender porquê, quando ele muda atitudes sem conseguir explicar, quando ele se preocupa mais do que gostaria de admitir, isso não é confusão. É amor em formação. Amor que ainda não chegou às palavras, mas já chegou ao comportamento. O inconsciente dele já sabe o que a mente ainda tenta negar. Existe um comportamento que entrega quando um homem está te amando muito mais do que imagina. E esse comportamento é simples, silencioso e quase sempre ignorado. Ele começa a se regular emocionalmente por você. Ele passa a medir palavras, controlar impulsos, ajustar atitudes e conter reações, não porque alguém pediu, mas porque algo dentro dele passou a te considerar importante demais para ser tratada com descuido. Jung dizia que aquilo que tem valor psíquico desperta autorregulação espontânea. Quando o amor nasce no inconsciente, o homem muda antes mesmo de perceber que mudou. Esse comportamento aparece quando ele pensa 2 vezes antes de agir. Ele não responde impulsivamente, ele evita conflitos desnecessários, ele se preocupa em não te ferir emocionalmente, ele começa a assegurar comportamentos que antes eram automáticos. Esse controle não é frieza, é cuidado. Ele não quer errar com você, ele não quer perder algo que ainda nem sabe definir. O amor inconsciente se manifesta como proteção silenciosa. Outro aspecto desse comportamento é que ele passa a te incluir emocionalmente em pequenas decisões. Ele pensa em você ao organizar o dia, ao escolher palavras, ao planejar algo simples. Ele não anuncia isso, mas age como se você já estivesse dentro da vida dele. Jung explicava que o inconsciente reorganiza prioridades antes que a consciência formule intenções. Você começa a aparecer no centro das ações dele sem que ele perceba. Esse comportamento também se revela quando ele se contém emocionalmente para não se expor demais. Ele segura sentimentos, evita declarações precipitadas, tenta manter uma postura equilibrada. Isso não significa ausência de amor, mas medo de se entregar antes de entender o que sente. Ele já ama, mas ainda não reconheceu. E por isso tenta manter tudo sob controle. Ele teme que, se falar demais, vai revelar algo que ainda não sabe sustentar. Além disso, ele demonstra cuidado prático. Ele observa seu estado emocional. Ele percebe mudanças no seu humor. Ele se ajusta ao seu ritmo. Não por obrigação, mas por sensibilidade inconsciente. O amor inconsciente é atento. Ele escuta mais do que fala. Ele observa mais do que declara. Ele cuida antes de prometer. Esse comportamento também aparece quando ele se preocupa com a sua segurança emocional. Ele evita te colocar em situações desconfortáveis. Ele tenta proteger a relação de ruídos externos. Ele age como se estivesse preservando algo valioso, mesmo sem admitir isso em palavras. Jung dizia que protegemos aquilo que a psique reconhece como significativo. O ponto central é este: o homem que ama mais do que imagina começa a agir como alguém que já ama, mesmo sem perceber. Ele se regula, se adapta, se contém e se preocupa. Ele demonstra amor em comportamento antes de demonstrar em palavras. Se fosse pouco, ele não mudaria. Se fosse superficial, ele não se cuidaria. Mas quando ele faz isso, quando ele muda silenciosamente por você, é porque o amor já está ativo no nível mais profundo da psique. Segundo Carl Jung, o amor verdadeiro raramente nasce como uma ideia clara na consciência.
Ele surge como um movimento interno silencioso e profundo, que antecede qualquer explicação racional. O homem não percebe que ama porque o amor começou fora do campo do ego. E tudo o que nasce fora do ego ameaça o controle que ele acredita ter sobre si mesmo. Por isso, antes de reconhecer o amor, ele tenta explicá-lo como cuidado, hábito, afinidade ou responsabilidade. A psique cria essas narrativas para ganhar tempo. O primeiro motivo junguiano é a defesa do ego. O ego masculino costuma se identificar com autonomia, força e domínio emocional. Amar significa admitir dependência emocional, abertura e risco. Para o ego, isso soa como perda de poder. Então, quando o inconsciente começa a amar, o ego entra em negação. Ele sente, mas não aceita. Ele age, mas não nomeia. Ele protege, mas não admite. O amor é vivido, mas não reconhecido. O segundo motivo é o descompasso entre sentimento e linguagem. Jung dizia que o inconsciente fala por imagens e impulsos, não por palavras. O homem sente antes de saber dizer. Ele não tem vocabulário emocional imediato para aquilo que está acontecendo. Enquanto a mulher tende a reconhecer emoções com mais rapidez, o homem costuma precisar de mais tempo para traduzir o que sente em linguagem consciente. Esse atraso faz parecer que ele não percebe o amor, quando, na verdade, ele ainda não conseguiu formulá-lo. O terceiro motivo é o medo da vulnerabilidade. Reconhecer que ama significa aceitar que alguém pode feri-lo, abandoná-lo ou decepcioná-lo. Muitas experiências emocionais passadas ficam registradas no inconsciente como alertas. Quando o amor começa a surgir, esses alertas são ativados. O homem sente e, ao mesmo tempo, tenta se proteger. Ele não percebe o amor porque está ocupado demais, tentando não se expor. O quarto motivo é o processo de integração da anima. A anima, para Jung, é a ponte do homem com o mundo emocional. Quando ela é ativada por uma mulher, o homem passa a sentir mais, perceber mais e se envolver mais. Mas essa integração não é imediata, ela exige tempo psíquico. Enquanto a ânima não é integrada, o homem sente o amor como algo confuso, intenso e difícil de definir. Ele ama, mas ainda não sabe que ama. O quinto motivo é o choque de identidade. Amar muda prioridades, muda foco, muda comportamento. Jung afirmava que toda transformação psíquica envolve uma pequena morte simbólica da identidade anterior. O homem não percebe que ama porque ainda está resistindo à ideia de se tornar alguém diferente do que era antes. Ele sente a mudança chegando, mas ainda não a aceita plenamente. Por fim, existe o tempo natural da consciência. O inconsciente é rápido, a consciência é lenta. O amor nasce primeiro no inconsciente e só depois sobe à superfície. Enquanto isso não acontece, o homem vive o amor em atitudes silenciosas. Ele demonstra antes de admitir. Ele cuida antes de declarar. Ele age antes de compreender. E isso não é confusão. É o processo natural do amor verdadeiro se formando dentro da psique. Quando um homem ama sem saber, o lugar que você ocupa dentro dele não é comum. Você deixa de ser apenas alguém presente e passa a ser referência emocional. Jung dizia que aquilo que se torna referência no inconsciente passa a organizar a vida psíquica ao redor de si. E é exatamente isso que acontece. Mesmo sem admitir o amor, ele começa a se orientar emocionalmente a partir de você. Você representa segurança emocional. Não uma segurança previsível, mas uma sensação interna de estabilidade que ele não encontra em qualquer lugar. Ele percebe que perto de você se regula melhor, reage menos impulsivamente, pensa com mais clareza. Isso não é coincidência. O inconsciente associa você a equilíbrio, e tudo o que equilibra passa a ser preservado. Você representa valor. Não valor exibido, não valor provado, mas valor sentido. Ele sente que precisa ter cuidado com você,
que não pode agir de qualquer jeito, que precisa se conter. Jung afirmava que o inconsciente protege aquilo que reconhece como valioso, e essa proteção aparece mesmo quando ele não reconheceu o amor conscientemente. Você representa a possibilidade de pertencimento. Amar sem saber é sentir que alguém pode ser casa antes mesmo de desejar morar. Ele não planeja futuro, mas sente conforto emocional. Ele não verbaliza compromisso, mas age com consideração. Você se torna a possibilidade real de vínculo antes que ele aceite isso racionalmente. Você representa espelho emocional. Perto de você, ele percebe quem está se tornando. Ele observa mudanças internas, atitudes novas, reações diferentes, e isso o faz refletir. O amor inconsciente tem esse efeito. Ele revela partes de si que estavam escondidas. Você reflete uma versão mais sensível, mais cuidadosa, mais presente dele. E isso o marca profundamente. Você representa risco e desejo ao mesmo tempo. Risco de se envolver, desejo de se aproximar. Essa ambivalência é típica do amor inconsciente. Ele se sente atraído e cauteloso. Quer proximidade, mas teme se perder. E é por isso que muitas vezes ele oscila. Não por falta de sentimento, mas por excesso de significado. Você representa algo raro. Alguém que entrou antes do ego autorizar. Alguém que foi reconhecida pela psique antes da mente aceitar. Jung dizia que o inconsciente escolhe antes que o consciente compreenda. E quando isso acontece, a pessoa escolhida ocupa um lugar que não pode ser substituído facilmente. Quando ele ama sem saber, você não precisa provar nada. Você já está integrada. Mesmo que ele não diga, você já se tornou parte da organização emocional dele. E isso é amor em seu estado mais puro, silencioso, profundo e anterior às palavras. Quando um homem ama mais do que imagina, a forma como a mulher se posiciona é decisiva para que esse amor saia do inconsciente e encontre maturidade na consciência. Não se trata de conduzir o sentimento dele, mas de não interromper um processo que já está em curso. O amor inconsciente precisa de um ambiente emocional seguro para se revelar. A mulher que entende isso age com presença, não com ansiedade. A primeira atitude é não pressionar por definições. Quando ele ainda não percebe que ama, qualquer tentativa de nomear o sentimento antes do tempo gera resistência. O ego dele ainda está se ajustando à mudança interna. Pressionar acelera o medo, não a clareza. A maturidade feminina entende que o amor precisa amadurecer antes de ser verbalizado. A segunda atitude é manter a própria estabilidade emocional. O homem que ama inconscientemente observa mais do que parece. Ele percebe oscilações, carência disfarçada, tentativas de validação. Quando você permanece estável, coerente e tranquila, você envia uma mensagem clara ao inconsciente dele. Com você, o amor não vira caos. Isso reduz o medo que impede a consciência de reconhecer o sentimento. A terceira atitude é não tentar provocar reação. Jogos emocionais, ciúme induzido, frieza estratégica ou tentativas de despertar insegurança criam ruído psíquico. O amor inconsciente se retrai quando sente ameaça. Ele não se fortalece com tensão, mas com segurança. A mulher sábia não testa o amor, ela o permite. A quarta atitude é responder com abertura calma quando ele se aproxima. Quando ele demonstra cuidado, atenção ou preocupação, a resposta feminina deve ser receptiva, não exagerada. Intensidade demais pode assustar, frieza demais pode confundir. O equilíbrio cria sintonia emocional e permite que o vínculo cresça de forma natural. A quinta atitude é continuar conectada à própria vida, não como estratégia para provocar, mas como expressão de integridade.
A mulher que não abandona seus interesses, valores e rotina transmite autonomia emocional. Isso tranquiliza o homem que teme perder controle ao amar. Ele percebe que o vínculo não exige renúncia de identidade. A sexta atitude é permitir o tempo psíquico. Jung dizia que o inconsciente é rápido, mas a consciência é lenta. O amor já está ativo dentro dele. Agora precisa subir à superfície. A mulher que respeita esse tempo não apressa, não cobra, não dramatiza. Ela confia no processo. A sétima atitude é confiar no impacto que já foi causado. Quando um homem ama mais do que imagina, o vínculo já existe. A mulher não precisa provar valor, disputar espaço ou garantir sentimentos. A psique dele já registrou. A confiança feminina nasce da consciência do que foi vivido, não da ansiedade pelo que ainda não foi dito. Agir assim não garante controle sobre o outro, mas preserva o caminho para que o amor se torne consciente. O homem reconhece o amor quando percebe que pode senti-lo sem perder o chão. E a mulher que age com maturidade se torna exatamente esse chão. Quando um homem ama mais do que imagina, existe um ponto delicado do processo em que o sentimento pode avançar ou ser empurrado de volta para o inconsciente. Isso não acontece porque o amor diminuiu, mas porque o ambiente emocional se tornou ameaçador para a consciência dele. Existem dois erros que não apagam o amor, mas fazem ele negar o que sente para tentar se proteger. Pressionar. Para que ele reconheça o amor, antes do tempo. O primeiro erro é tentar acelerar o reconhecimento consciente do sentimento. Perguntas diretas, cobranças emocionais, exigência de definições ou tentativas de fazê-lo assumir algo que ele ainda está elaborando internamente fazem o ego reagir com defesa. O homem não nega o amor porque ele não existe, mas porque ainda não está integrado. Jung dizia que o ego rejeita aquilo que ameaça sua estrutura. Quando a mulher força esse reconhecimento, o amor não some. Ele se esconde. Ele recua para o inconsciente para não ser exposto antes da hora. Reagir, com insegurança ao amor silencioso. O segundo erro é interpretar o amor inconsciente como insuficiente. Quando a mulher reage com ciúme excessivo, medo de perder, comparações ou necessidade constante de validação, ela cria instabilidade emocional. O homem que já está confuso com a intensidade do que sente passa a associar o vínculo ao caos. O inconsciente dele entende que reconhecer o amor significaria assumir responsabilidade por regular emoções que ele ainda não sabe sustentar. Então ele nega, não por falta de amor, mas por medo de falhar. Esses dois erros têm a mesma raiz, a tentativa de trazer para a consciência algo que ainda está em processo de formação. O amor verdadeiro não nasce pronto, ele amadurece. E quando a mulher respeita esse amadurecimento, ela não perde o amor, ela o fortalece. O homem só assume aquilo que sente quando percebe que pode fazê-lo sem perder equilíbrio, identidade e segurança emocional. Quando um homem ama mais do que imagina, o maior engano é esperar que esse amor apareça primeiro nas palavras. Para Jung, o amor verdadeiro começa como movimento psíquico, não como declaração. Ele se manifesta em atitudes, ajustes internos e cuidados silenciosos, muito antes de ser reconhecido conscientemente. Por isso, quando ele faz aquilo que você sentiu, quando ele se regula, se contém, se preocupa, se adapta, isso não é acaso. É o amor atuando antes da consciência conseguir nomeá-lo. A revelação final é simples e profunda. Ninguém muda por algo que não ama. Ninguém se ajusta emocionalmente por algo que não tem valor. O homem só se transforma quando algo tocou o centro da sua psique. E quando o amor nasce no inconsciente, ele cresce em silêncio até que a mente esteja pronta para aceitá-lo. O tempo não apaga esse amor, ele o organiza. A mulher que entende isso não corre atrás de palavras, não exige rótulos imediatos,
não se diminui para ser escolhida. Ela permanece inteira, consciente do impacto que causou. E é exatamente essa postura que permite ao homem reconhecer, com o tempo, aquilo que já estava acontecendo dentro dele. O amor que nasce assim não é frágil. Ele é profundo, porque não depende de impulso, mas de integração. E se você chegou até aqui, significa que você já percebeu algo essencial. Quando ele faz isso, quando ele muda sem perceber, quando ele cuida sem admitir, quando ele se regula por você, ele já está te amando muito mais do que imagina. Agora, se você quer entender o próximo estágio desse processo, quando ele começa a sentir medo do próprio amor e tenta se afastar, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai te mostrar exatamente o que acontece quando o amor já é grande demais para ser ignorado.